E lá a palavra diz assim, que eles foram caminhando, caminhando, e Simei ia do lado, caminhando e amaldiçoando, jogando pedras e terra contra Davi. E lá na narrativa diz assim, até que eles chegaram exaustos. Palavra de 2 Samuel 16. Exaustos ao Jordão, deserto de Judá. Sabe onde Davi escreve esse salmo que os irmãos acabaram de abrir? Ali no deserto de Judá. Nessa circunstância. Então, quando o salmo começa com aquele cabeçalho, você não pode perder aquele cabeçalho, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. E você, se quiser saber quando foi, você tem que ir a 2 Samuel 15, 16, 17, porque era essa época que ele estava no deserto de Judá, quando Absalão usurpou o trono dele. Agora veja como ele começa o salmo. Talvez se fôssemos nós que escrevêssemos esse salmo, nós escreveríamos assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Olha o que meu filho Absalão fez comigo. Ele usurpou o meu trono, não é? Ou o teu trono, que o Senhor me deu. Agora confie no Senhor, que venha fazer juízo sobre isso. Não. Ele escreveu o salmo assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja. Numa terra, veja, árida, exausta. A mesma palavra que você vai achar lá em 2 Samuel 16. Dizendo quando Davi estava chegando lá com Simei amaldiçoando, eles chegaram exaustos ao Jordão. Então ele diz uma terra seca, árida, exausta, sem água. Agora olha o que ele diz no verso 3. Assim eu te contemplo. Eu te contemplo no santuário para ver o quê? A tua força e a tua glória. Essa foi a expressão, a mesmo sentido da expressão que Paulo usou lá em Colossenses, quando orava pelos Colossenses. Ele disse assim que nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, você entenda assim, nós somos fortalecidos com todo o poder, na medida que nós contemplamos a majestade da sua glória. É isso que nos fortalece. É assim que nós somos fortalecidos. É por isso que 2 Coríntios diz assim, que contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Não é? Então os irmãos vejam que circunstância Davi escreveu esse salmo. Esse homem conhecia o caminho da cruz. Conhecia o Deus da cruz. Conhecia o Deus do trono. Né? Porque tua graça, ele termina assim no verso 3, é melhor do que a vida. E sabe, irmãos, o que acontece? O Senhor provê circunstâncias lá interessantes. Aquele conselheiro chamado Aitofel tem os seus planos frustrados, seus conselhos frustrados, porque o Espírito Santo conserva ali na corte um outro conselheiro chamado Uzai. Então ele dá um outro conselho que contradiz o conselho de Aitofel, que era o conselheiro privilegiado ali da corte. Então o Espírito Santo caminha para a derrota, Absalão e o seu exército, através desse homem que ficou ali, não através de Davi, mas através de Uzai, que tinha ficado na corte. Você vê? Essa é a manipulação de Deus e não de Davi. Davi estava lá nos vales do deserto, escrevendo esse salmo que os irmãos acabaram de ler, e esperando em Deus nesse assunto do trono. Então, quando aqueles sacerdotes, filhos de Zadok, levavam os recados lá para o deserto de Judá, sobre o que estava acontecendo na corte, Davi estava informado sobre o que estava acontecendo. Então, através de Uzai, esse conselheiro, ele compreendeu o melhor momento de levar os seus homens para combater os exércitos de Jerusalém. Sendo que a investida não começou por Davi. A investida começou por Absalão. Um dos homens de Absalão diz assim, me dá 20.000 homens. Eu vou procurar Davi onde ele estiver. E eu vou matá-lo para você. Aí Uzai dá um outro conselho. Uzai diz assim, não, vamos sair a multidão inteira, o exército inteiro, de Dan até Berseba. E nós vamos encontrar Davi onde ele estiver, procurando em cada cova, em cada canto. E quando ele passa essa mensagem para Davi, Davi se retira daqueles lugares onde eles iam, ele passa o Jordão, vai para outro lugar, para que eles não encontrem Davi ali. Então eles armam uma investida contra esse exército que veio contra ele. E o Senhor então concede a vitória a Davi. E sabe o que ele fala? Antes do exército dele investir contra os de Absalão, ele fala assim para os seus generais, usem de misericórdia para com Absalão, o meu filho. Esse era o coração de Davi. Através desse processo da cruz, quanto Davi se assemelhou a um odre na fumaça. Em Davi, Deus tinha uma mensagem no vaso.
Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha mensagem no mensageiro, vaso na visão. Então, essa visão do capítulo 6 de Isaías é visão da majestade pessoal do Senhor Jesus. Quem ele é. Segundo aspecto, ainda dentro desse primeiro ponto, deixa eu chamar a atenção para os irmãos de um assunto aqui. Sabe por que o versículo 2 diz que esses serafins voavam por cima do trono? Cada um tinha 6 asas, mas não voava com as 6? Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava? Acho que há algo interessante aí para nos ajudar. Aqueles serafins, eles estavam muito próximos do trono. Eles tocavam a glória do Senhor muito de perto, não é? São serafins, não são anjos de uma outra hierarquia, são serafins. Quando ele viu o trono, ele viu os serafins ao lado do trono, muito próximos a esse Senhor Santo, Santo, Santo. Interessante que cabeça, na palavra, fala de expressão e de glória. E pés, fala daquilo que é menos digno, ou menos decoroso, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Interessante que esses serafins, quando cobriam com 2 asas o rosto, creio que eles não estavam desejosos de que suas próprias faces chamassem a atenção para a sua própria glória. Então eles cobriam o rosto. Mas da mesma maneira, com 2 asas, eles cobriam os pés. Eles não queriam chamar a atenção nem para o que era mais glorioso, nem para o que era menos digno em si mesmo. Interessante que com relação a nós é bem o contrário, né? Ou nós gostamos de chamar a atenção para o que em nós é mais glorioso, ou nós chamamos a atenção para o que em nós é mais carente. Ou nós chamamos a atenção para o que em nós é mais digno, ou nós queremos chamar a atenção pelo que é menos digno. Ah, nós gostamos de orar assim, que eu sou o miserável pecador. Não é? Gostamos muito de orar assim. Mas a Bíblia nunca nos chama de miserável pecador. A nós não. Se alguém foi tocado pela palavra do Evangelho sem conhecer o Senhor, e naquele dia que ele foi tocado pelo Senhor, ele ora e ele entende, ó Senhor, salva-me, eu sou um miserável pecador. Ele está falando a verdade. Mas nós hoje, quando oramos, e oramos, ó Senhor, eu sou um miserável pecador, nós não estamos falando a verdade. Nós somos amados filhos de Deus. E nós já fomos cobertos pelo precioso sangue de Jesus. Nós sabemos que em nós, em nossa carne, não habita bem nenhum. Sim, em nós, em nossa carne. Mas nós não fomos feitos filhos de Deus em nossa carne. Nós temos um novo coração, um novo espírito, uma nova mente, né? Então, esses serafins tinham uma atitude bem interessante. Não chamando atenção nem para o que era mais glorioso, nem para o que era menos glorioso. Versículo 5, então, nós temos um outro aspecto aqui, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, já estamos encerrando por hoje. Qual outro aspecto da visão que nós não podemos perder nesse texto? Visão de nós mesmos. Então, para que o Senhor obtenha o vaso na visão e a visão no vaso, nós precisamos desses 3 aspectos que são mencionados aqui. Vou colocar os 3 de uma vez para os irmãos. A visão é visão da glória, da majestade do próprio Senhor Jesus. Quem Ele é. Se nós não somos aqueles que estão vendo a glória do Senhor Jesus, nós não temos visão nenhuma. É visão de nada. Nós não temos nem fortalecimento para viver a vida cristã. Porque nós somos fortalecidos segundo a força da sua glória. Não é? Então esse é o primeiro ponto. Visão da sua glória. Mas um outro que anda junto, irmão. Visão de nós mesmos. Vou citar para os irmãos uma frase para mim muito marcante de um homem de Deus chamado Blaise Pascal. Você já ouviu falar nele? Um homem de Deus do século XVIII. Um matemático e físico brilhante. Foi um homem de Deus. Muito mais conhecido como matemático e físico, infelizmente. Porque foi um tremendo homem de Deus. Você tem um livro em português, traduzido em português, chama Pensamentos, de Blaise Pascal. É uma literatura muito preciosa sobre a vida dele, como ele conheceu o Senhor. Ele diz algo assim: se nós conhecer a Deus e não conhecer a nós mesmos, é orgulho. Conhecer a nós mesmos e não conhecer a Deus, é desespero. Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, é humildade. Realmente esse homem conheceu a Deus. Porque a única coisa capaz de nos manter em equilíbrio espiritual são essas 2 coisas. É conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Porque se o nosso conhecimento de Deus não é proporcional ao nosso conhecimento de nós mesmos, o resultado é orgulho.
Se o nosso conhecimento de nós mesmos não é proporcional ao conhecimento de Deus, o resultado é desespero, é depressão. Mas se o conhecimento de Deus é genuíno, é real, então o conhecimento de nós mesmos é proporcional. E o resultado é humildade. Sabe o que diz Filipenses? Capítulo 3, versículo 3. Paulo fala assim: nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A vida cristã não é só uma questão de nos gloriar em Cristo. A vida cristã é uma questão de não confiar na carne. Mas como que nós não confiaremos na carne se nós nem conhecemos a carne? As sutilezas da carne, como ela é insidiosa, a boa carne, a polida carne, a religiosa carne, a carne cheia de boas intenções, a carne estratégica, a carne manipuladora, né? A carne autoritária, dominante, a carne falsamente humilde, modesta, a carne que parece simples, despida, né? Até que você pise mais fundo, né? Então, irmãos, conhecer a carne é na medida em que nós conhecemos a glória do Senhor. E só na medida. Isso foi assim com Isaías. Então ele diz: eu vi o Senhor, a glória do Senhor, santo, santo, santo. Olha os contrastes. Aí ele olha para ele: ai de mim, lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? A expressão que ele usa aqui nesse conhecimento dele mesmo é muito forte. Eu acho que não estou errado em dizer que é tão forte quanto a de Paulo, em Romanos 7. Quando ele fala assim: miserável homem que eu sou, nele mesmo. Sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Né? Aí se vendo em Cristo, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Então é uma expressão forte: miserável homem que eu sou. Sabe a expressão que Isaías usa aqui? Também é muito forte. A expressão literal no hebraico é: ai de mim, sou um homem digno de morte. Foi isso que ele falou. Foi muito atenuado aqui no nosso português. Né? O que ele falou no hebraico é: sou um homem digno de morte. Essa era a visão dele mesmo. Por isso que Jeremias, por exemplo, também disse assim no capítulo 17: maldito o homem que confia no homem. Sabe como é que nós naturalmente entendemos aquele versículo? Um homem confiando no outro. Né? Ou uma mulher na outra. Né? Uma carne na outra. Não é isso que o versículo quer dizer, não. O versículo diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, a confiança básica não é no outro, não. É em si mesmo. É você fazer da sua carne mortal o seu braço. Constância, vai mostrar pelas nossas experiências. Olha ali como a justiça própria está em você. Olha ali como a vaidade está em você. Olha ali como a soberba está em você. Olha ali a presunção em você. Não é? Olha ali a feição natural em você. Etc, etc. Ele vai fazer. Ele é muito responsável. Ele não falha no seu propósito. Não é? Nós é que temos falhado em ouvir. E um dos motivos é tentarmos fazer uma autoanálise. Deixe isso para o divã dos psicólogos. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso avaliador. Na sua luz nós vemos a luz. Né? Então foi isso que aconteceu aqui, na visão de Isaías, muito claramente. O último ponto que eu queria destacar para os irmãos. Não parou aí. O que está acontecendo na sequência? Isaías está numa situação desesperada. Ele falou: ai de mim, eu sou um homem digno de morte. Se o versículo acabasse aí, que tragédia. Né? Mas então olha, cada negrito que você tem na sua Bíblia estabelece um novo parágrafo. Tá certo? Então se você